Diretamente de Serra Negra do Norte, o correspondente Donaldo Nazário Serra traz as notícias mais relevantes, conectando você aos acontecimentos que impactam a vida de toda a população. Vereadores da cidade de Serra Negra do Norte estão participando de um congresso de capacitação promovido pela União Nacional dos Vereadores do Brasil, evento que está acontecendo de 9 a 12 deste mês em Foz do Iguaçu, no Paraná. Participam do referido encontro gestores legislativos, representantes de todas as câmaras municipais do Brasil. O evento consta de palestras, assuntos relacionados à imunidade parlamentar, mulheres com atuação na política, direitos e deveres dos vereadores, além de outros assuntos que estão sendo abordados neste referido congresso. O retorno dos vereadores desta cidade está previsto para o final desta semana. Recentemente foi publicada uma matéria em mídias sociais denunciando que águas poluídas contendo fezes e urinas estão sendo despejadas no leito do rio Espinharas. A nossa reportagem procurou a direção do sistema de abastecimento de água aqui de nossa cidade para saber a veracidade desta denúncia. O funcionário público Gestione José de Medeiros, ele que responde pelo monitoramento das águas no rio Espinhara, ele detalhou o seguinte à nossa reportagem. Bom dia, Donaldo, bom dia a todos. Donaldo, o que eu sei, o que eu vi a reportagem, aquela reportagem inverídica, porque a filmagem que foi feita é lá onde é jogada as águas, o tratamento do esgoto depois que passa pela lagoa de estabilização. Que essa lagoa foi projetada por engenheiros sanitaristas, então já aquela parte ali que foi filmada é depois que passa pelo tratamento e não da maneira que foi informada. Segundo as denúncias, as águas estão seguindo com destino às barragens submersas. Essas águas são prejudiciais à saúde do município, se por acaso for com destino às barragens submersas? Donaldo, é uma água de esgoto, mesmo após o tratamento, não é água própria ao consumo humano. Só que essa água é jogada no rio, no leito do rio, não nas águas do rio. Ela é jogada na areia do rio, ela já tem uma filtração e é o que se pode fazer. Eu não sei, eu não sou especialista no assunto, mas foi feito esse projeto por engenheiros capacitados, né? O município já está tomando as providências a respeito disso? Não, na realidade não tem o que se fazer. Já, o que está sendo feito é a maneira correta. A informação que foi errada. Eu não sei se a pessoa que filmou não tinha conhecimento ou se realmente agiu de má fé. E faltou, por parte do blogueiro, tomar informação como você está fazendo, antes de jogar a matéria na rede. Com relação ao sistema de abastecimento d'água, como está a situação da barragem Dinamarca, Gestione? Está num grau preocupante, porque a gente tem uma previsão para esse mês e alguns dias de janeiro, provavelmente. Se não aparecer chuva, a gente vai provavelmente entrar em colapso no próximo mês. Existe a má qualidade da água para o consumo humano? Donaldo, a água já tem um cheiro do mato, aquele aguapé. Mas é a água que a gente tem, está sendo tratada da maneira que a gente pode. Não é uma água de primeiro mundo, mas é a que temos e está se tratando da maneira que podemos, está sendo tratada. Eu queria lhe agradecer, Gessione, se você tiver mais alguma coisa a acrescentar com relação à pasta que você assume aqui no município, fique à vontade. Não, o que eu posso acrescentar é que eu sou funcionário há 38 anos, passei por várias gestões, essa lagoa de estabilização é desde 96 que está aí, e toda a vida foi feita dessa forma. O descarte da água da lagoa de estabilização é sempre no leito do rio. A gente chama no leito seco, que é na areia do rio, que é para que haja uma filtração além do tratamento que já é feito na lagoa de estabilização.
Festa da Irmandade dos Negros do Rosário chega à sua reta final neste próximo domingo em Serra Negra do Norte. Hoje, por exemplo, sexta-feira, acontece a 8ª novena e missa dedicada às famílias serranegrenses, a Pastoral da Família, o ECC, o Encontro de Casais com Cristo. A noite de hoje também é em honra ao dia de Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira da América. O subtema de hoje, Maria e Isabel, o encontro fraterno. O pregador é o padre José Nildo Jader Abrantes de Oliveira, da paróquia de São Bernardo, da cidade de São Bento da Paraíba. Amanhã, sábado, a última novena da festa, com celebração dedicada à Irmandade dos Negros do Rosário, com a presença do reinado deste ano, o rei Helder Luiz da Silva Pereira e a rainha Eunice Pereira Gomes. O subtema deste sábado é pregar a vida do Senhor. O pregador é o diácono Márcio Adriano de Azevedo, ele assistente pastoral da paróquia de Santana, em Caicó. Na parte social, sábado, jantar de confraternização com música ao vivo no patamar da Capela do Rosário. Domingo, acontece o grande dia da festa. Às 10 horas, missa solene em honra a Nossa Senhora do Rosário, presidida por Dom Antônio Randes, bispo diocesano de Caicó. Às 16 horas e 30 minutos, ofício de Nossa Senhora na Capela do Rosário, enquanto que às 17 horas, a grande procissão de encerramento da festa, saindo da Capela do Rosário, conduzindo a imagem da Santa pelas ruas da cidade. Em seguida, haverá a celebração da Santa Missa de encerramento com a coroação do rei e da rainha e a Irmandade para o ano de 2026, além do uso de palavras de agradecimento e o encerramento do estandarte da festa deste ano. O presidente do Poder Legislativo serranegrense, o vereador Jair Flauzino do Partido Verde, o mesmo foi contemplado recebendo o prêmio de presidente em destaque pela União dos Vereadores do Brasil. A solenidade de premiação aconteceu nesta quarta-feira, durante a realização do Congresso de Capacitação de Gestores Legislativos Municipais, que está acontecendo em Foz do Iguaçu durante o período de 9 a 12 deste mês. A solenidade de premiação, o parlamentar serranegrense agradeceu inicialmente a Deus, à família e aos demais vereadores de Serra Negra do Norte pelo reconhecimento por um trabalho digno e sério, com a transparência, valorizando assim o respeito, a verdade e a dedicação ao povo desta terra. De Serra Negra do Norte, Donaldo Nazário Serra. Agora, fique com o editorial da notícia, uma análise precisa e reveladora dos fatos com a imparcialidade, clareza e único compromisso com a verdade. Olá, hoje a gente vai mergulhar em algo um pouco diferente. Em vez de um grande tema global, vamos focar nossa lente num único ponto no mapa, sabe? A cidade de Serra Negra do Norte, no Rio Grande do Norte. As fontes que recebemos são um recorte do que estava acontecendo por lá ontem, dia 12 de dezembro de 2025. E olha, o que emerge é um retrato fascinante. De um lado, uma crise hídrica gravíssima, com denúncias de poluição e ameaça real de a cidade ficar sem água. Do outro lado, a classe política sendo premiada nacionalmente. E, costurando tudo isso, uma das festas populares mais tradicionais da região em pleno andamento. A nossa missão aqui é tentar entender como essas três realidades, tão distintas, coexistem no mesmo lugar ao mesmo tempo. E é essa coexistência que torna essa análise tão rica, né? Normalmente a gente vê uma notícia sobre meio ambiente, outra sobre política, outra sobre cultura. Separadas. Aqui a gente tem a chance de ver como tudo isso se choca e se mistura na vida real das pessoas. É uma fotografia rara da complexidade do Brasil, onde a ansiedade por uma crise iminente anda de mãos dadas com a celebração da fé e da identidade. Não é uma coisa ou outra, são todas ao mesmo tempo. Exato. Então vamos começar pelo ponto que parece mais urgente, a questão da água. A primeira coisa que salta aos olhos é uma denúncia que viralizou nas redes sociais. Um vídeo mostrando o que parece ser esgoto bruto, com dejetos mesmo, sendo despejado direto no rio Espinharas. A imagem é forte, a reação inicial é de choque. Mas como a gente sabe, nem sempre as coisas são o que parecem. O que a apuração oficial diz sobre isso? Pois é, a resposta oficial veio de um funcionário da prefeitura, Gessione José de Medeiros, que é o responsável por essa área. E ele foi direto ao ponto, classificou a denúncia como inverídica. Segundo ele, o que o vídeo mostra não é esgoto bruto. É o efluente de uma lagoa de estabilização. Basicamente, a água passa por um tratamento primário antes de ser descartada.
Ele dá um contexto importante. Esse sistema não é de hoje. Foi instalado lá em 1996, projetado por engenheiros sanitaristas na época. A defesa, em resumo, isso não é esgoto puro, é o resultado final de um processo de tratamento que existe há décadas. Uma lagoa de estabilização. Para quem não é da área, é basicamente uma grande piscina a céu aberto, onde o esgoto é tratado de forma natural, por bactérias e luz solar, certo? Exatamente. É uma tecnologia relativamente simples, de baixo custo, muito comum em cidades menores no Brasil. Funciona até certo ponto para reduzir a carga de poluição, mas assim, está longe de ser um tratamento de ponta. E tem um detalhe técnico aqui na reportagem que me chamou muita atenção. Ele diz que o descarte dessa água tratada não é feito direto na parte com água corrente do rio. Eles jogam no que chamam de leito seco, ou seja, na areia. A ideia, pelo que eu entendi, é que a areia funcione como um filtro natural extra. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Isso é uma gambiarra genial ou é uma técnica de engenharia reconhecida? É uma técnica que existe, sim. Chama-se disposição no solo. A lógica é usar a capacidade de filtração do solo para um polimento final do efluente. Em teoria, pode funcionar. Mas é aqui que a conversa fica complicada e a gente entende a revolta da população. O mesmo funcionário que defende o sistema admite com todas as letras que essa água, mesmo depois de tudo isso, não é própria ao consumo humano. Ah, aí tá o ponto. Porque pro técnico ele tá seguindo um protocolo. Para o morador que vê aquela água sendo despejada no leito do rio da cidade dele, a informação que fica estão jogando água contaminada no nosso rio. A comunicação entre o técnico e o leigo parece ter tipo um ruído enorme. Exatamente. E a resposta oficial ataca o autor da denúncia, dizendo que ele agiu por falta de conhecimento ou má fé. Mas talvez não seja má fé, e sim uma preocupação genuína, né? A população vê uma solução dos anos 90, que o próprio poder público admite não ser perfeita, sendo a única barreira entre o esgoto e o rio. O funcionário chega a dizer que é o que se pode fazer no momento. É o retrato de um saneamento que é mais reativo do que planejado, sabe? E isso gera um conflito de narrativas enorme. E a situação fica ainda mais dramática porque não estamos falando só da qualidade da água, mas da falta dela. As fontes usam um termo que gela a espinha. A principal fonte de água da cidade, a barragem Dinamarca, está em grau preocupante. E não é uma preocupação para o futuro distante, é para agora. A reportagem é explícita. Existe um risco real de colapso no abastecimento já no próximo mês, janeiro de 2026, se não vier uma chuva significativa. A gente está falando de uma cidade inteira poder ficar com as torneiras secas em questão de semanas. E como está a água que ainda chega nessas torneiras? O mesmo funcionário descreve com uma honestidade assim brutal. Ele diz que a água hoje tem um cheiro do mato e admite que não é uma água de primeiro mundo, mas que estão tratando da maneira que a gente pode. Ou seja, a luta de Serra Negra do Norte é em duas frentes desesperadoras. Lutar para ter alguma água e lutar para que essa pouca água que resta tenha uma qualidade minimamente aceitável. É um cenário de crise aguda. Que me leva a perguntar, no meio de uma crise dessas, com risco de colapso iminente, onde estão os líderes da cidade? A resposta, segundo as fontes, é no mínimo surpreendente. Eles não estavam nem na cidade. Estavam a milhares de quilômetros de distância, em Foz do Iguaçu. Isso mesmo. Participando de um congresso de capacitação da União Nacional dos Vereadores do Brasil, a UVB. É uma entidade importante, e esses eventos de formação são relevantes, claro. As palestras eram sobre temas como imunidade parlamentar, participação feminina na política. Temas importantes, sem dúvida, mas o timing. O timing é tudo, não é? E aqui vem a parte que parece roteiro de filme. No meio desse congresso, enquanto a cidade dele está à beira de um colapso hídrico, o presidente da Câmara de Vereadores, Jairo Flauzino, sobe ao palco para receber um prêmio. E não é qualquer prêmio. É o prêmio de Presidente Destaque. É um contraste quase surreal. E tem um detalhe que adiciona uma camada extra de complexidade. O vereador Jairo Flauzino é do Partido Verde. Peraí, o presidente da Câmara do Partido Verde.
De uma cidade que pode ficar sem água em 30 dias por causa de uma seca e que tem um sistema de esgoto dos anos 90, está recebendo um prêmio nacional de Presidente Destaque. A ironia aqui é quase palpável. Exatamente. E é isso que torna a situação tão complexa. Não dá para dizer simplesmente que ele está errado por estar lá. O evento é importante, o reconhecimento pode até ser merecido pelos critérios da UVB. Que no discurso de agradecimento ele atribui a um trabalho de seriedade e transparência. Mas esse contraste levanta uma questão muito desconfortável sobre prioridade, sabe? E sobre a conexão, ou talvez a desconexão, entre o mundo da política institucional, dos prêmios, dos congressos, dos discursos, e a realidade material e urgente das pessoas. Essa é a questão central, né? Porque a gente pode olhar por outro ângulo e dizer, bom, ele está buscando capacitação e trazendo reconhecimento para a cidade. Mas é impossível ignorar o timing. Parece que existem duas serras negras do norte acontecendo em paralelo. A que pode ficar sem água e a que ganha prêmios de gestão. E essa dualidade nos força a perguntar: o que esse prêmio significa na prática? Ele representa uma liderança que está, de fato, mais preparada para resolver esses problemas complexos? Ou ele apenas evidencia o quão distante o ritmo e as prioridades da política podem estar das necessidades imediatas da população? É uma pergunta sem resposta fácil. E no meio de toda essa tensão, da crise da água, da política à distância, a cidade para celebrar. As fontes nos levam para o terceiro pilar dessa história, que é a Festa da Irmandade dos Negros do Rosário. Ela está acontecendo neste exato fim de semana. É uma mudança de tom impressionante. Totalmente. E é fundamental entender o peso desse nome, Irmandade dos Negros do Rosário. Isso não é só o nome de uma festa. É o nome de uma instituição social e religiosa secular que remonta ao Brasil colonial. Essas irmandades eram espaços de autonomia, de resistência, de ajuda mútua, de preservação da cultura e da identidade afro-brasileira dentro de uma sociedade escravocrata. Então, quando essa festa acontece, ela carrega séculos de história, de luta e de significado. É muito mais que um evento no calendário. É a identidade da cidade se manifestando. E a programação que as fontes descrevem mostra como essa tradição é viva. Ontem, sexta, teve a 8ª novena, com um tema lindo, Maria e Isabel, o encontro fraterno. Hoje, sábado, é a última novena dedicada à própria Irmandade, e com a presença da realeza da festa. Sim, o rei de 2025, que é o senhor Éder Luiz da Silva Pereira, e a rainha Eunícia Pereira Gomes. Esse elemento da coroação de um rei e de uma rainha é central. É um sistema simbólico de organização social, de respeito e de continuidade. Depois da missa hoje, tem um jantar comunitário, com música ao vivo. É um momento de confraternização que une todo mundo. E o grande dia é amanhã, o domingo. A programação é intensa. Começa às 10 da manhã com a missa solene celebrada pelo bispo Dom Antônio Randes, o que mostra a importância do evento para a diocese inteira. Depois, às 5 da tarde, o coração da festa, a grande procissão pelas ruas. E no final de tudo, na última missa, acontece o momento mais simbólico. A coroação do novo rei e da nova rainha. Eles não encerram a festa simplesmente. Eles passam o bastão. Eles coroam o reinado que vai guiar a Irmandade e a festa durante todo o ano de 2026. É um ato que olha para o futuro. E se a gente amarra isso com tudo que a gente conversou antes, é impressionante. A cidade enfrenta uma incerteza brutal sobre ter ou não água em janeiro, mas a comunidade está neste exato momento coroando um rei e uma rainha para o ano que vem inteiro. É exatamente aí que o papel dessa festa se revela. Em meio à crise hídrica, a desconfiança com as soluções técnicas, a distância da política, a festa funciona como uma espécie de infraestrutura social. É a base que segura a comunidade. Ela oferece algo que os canos secos e os discursos políticos não conseguem oferecer. Um senso de pertencimento, de história compartilhada, de um ciclo que se renova independentemente das adversidades. É a reafirmação de que, apesar de tudo, a comunidade continua. A identidade persiste. É quase como se a festa fosse o verdadeiro reservatório da cidade.
não o de água, mas o reservatório de resiliência e esperança. Então, quando a gente junta todas essas peças, que retrato de Serra Negra do Norte a gente tem? Para mim, é um microcosmo do Brasil. A luta diária e desesperada por recursos básicos, uma política que às vezes parece operar numa realidade paralela e, no meio de tudo, uma força cultural e de fé que é o que, no fim das contas, mantém tudo de pé. Perfeito. A complexidade é a palavra-chave. Não há uma história única aqui. Existe a tensão da denúncia do esgoto contra a defesa técnica, existe o contraste gritante do prêmio de gestão com a crise de abastecimento, e, acima de tudo, existe essa convivência quase surreal do medo do colapso com a alegria vibrante da celebração. Não dá para entender essa cidade e talvez o Brasil olhando para uma coisa só. É preciso olhar para todas elas acontecendo ao mesmo tempo, no mesmo lugar. E isso nos deixa com uma reflexão final que ficou martelando na minha cabeça enquanto líamos as fontes. A coroação do novo rei e da nova rainha para 2026 é um ato de profunda fé no futuro. É um compromisso comunitário com o próximo ano. E isso acontece no exato momento em que a cidade não tem a garantia técnica de que terá água em janeiro. Então a pergunta que fica é: em momentos de crise profunda, o que realmente sustenta uma comunidade? São as soluções de engenharia e as estratégias políticas para os problemas imediatos? Ou é a força de suas tradições, a coesão social que uma festa como essa proporciona, que garante a vontade coletiva de seguir em frente, mesmo quando o futuro é uma incógnita? Você acabou de acompanhar as principais notícias de Serra Negra do Norte com o correspondente Donaldo Nazário Serra, que há mais de 50 anos vem levando informação com seriedade, compromisso e credibilidade a toda a comunidade do Seridó do Rio Grande do Norte e da Paraíba.